Olá, mais uma terça-feira. Olha, eu já tô tão adiantada que eu já tô na sexta-feira. Mais uma terça-feira. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje é dia 16 de junho. Espero que vocês estejam indo cada dia melhor, trabalhando em prol da sua saúde, tanto do ponto de vista físico, como mental e como espiritual. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 6 do livro Médico Jesus, de José Carlos de Luca. Esse capítulo 6 tem como título Segredo da Saúde. E aí, tá curioso? Qual será o segredo da saúde? Vamos conversar sobre isso um pouquinho hoje. Então, o autor, José Carlos de Luca, ele vai iniciar esse capítulo trazendo uma frase do poeta, ensaísta e filósofo libanês Gibran Khalil Gibran. Esse pensamento, essa frase que nós vamos iniciar, ela está registrada no livro Medicina Espiritual, uma coletânea de pensamentos. Então, o poeta libanês vai dizer que grande parte de vosso sofrimento é por vós próprios escolhida. É a amarga poção com a qual o médico que está em vós cura o vosso eu doente. Olha só que interessante. Aqui esse poeta, esse pensador, ele está nos dizendo que o sofrimento que nos chega, na verdade, é uma escolha, é uma poção. Ou seja, o sofrimento é um remédio que está nos curando aquilo que está doente em nós. Então, dentro desse ponto de vista, podemos entender que o sofrimento do corpo físico ou o sofrimento moral, também sofrimento psíquico, sofrimento mental, ele vai ser um remédio amargo, muitas vezes, para que nós possamos curar a nossa alma. Então é sobre isso que vamos conversar hoje. Qual é o segredo da saúde, do nosso bem-estar? E vamos lembrar que quando falamos em saúde, ter saúde não é ausência de doença. Saúde é o completo bem-estar físico-mental, social e espiritual. Ou seja, se estamos bem conosco mesmo, físico-mentalmente, se estamos bem na sociedade em que estamos imersos, inseridos, e se estamos em uma conexão com Deus, ou seja, um bem-estar espiritual. Então, a saúde, assim como a chamamos, ela envolve essas 4 dimensões, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Então, o autor vai começar dizendo que quanto mais enfermo você estiver, maior a necessidade de romper com uma série de comportamentos danosos que têm se permitido ao longo do tempo. Ninguém adoece do dia para a noite. Ninguém dorme e acorda deprimido. Ninguém vai para a cama com saúde e acorda com câncer. Então, seja qual for o mal que nos acomete, ele é produto de um comportamento que ele vem se repetindo num certo intervalo de tempo. Então, para conversar sobre isso com vocês, eu fui para entender como a doença ela é uma construção, né? Um resultado dos nossos hábitos, dos nossos comportamentos. E quando chega no ponto em que sentimos a dor, o sofrimento, o mal-estar, é porque aquilo já não dá mais conta, é como se estivesse já transbordando. Aí nos chama a atenção para nos voltarmos para dentro de nós mesmos, voltarmos nos passos que fizemos e fazer essa reconstrução do que foi que aconteceu para que eu chegasse nessa situação que estou hoje. Essa é a pergunta correta que devemos fazer. Quais foram as escolhas?
Quais foram os sentimentos, as emoções que eu fui tecendo na minha alma para que hoje eu estivesse passando por essa situação, por essa dor? O que é que está chamando a atenção? Então, para isso, eu fui buscar um exemplo para vocês. Lá num livro muito conhecido, um livro que ficou muito famoso, o primeiro livro da série Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o primeiro livro da série chama-se Nosso Lar. Ficou famoso porque, além de ser um livro muito lido dentro dos meios espíritas, e até não espírita, mas se transformou num filme, e aí ficou mais famoso ainda. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é sobre o personagem central desse livro, que é André Luiz. André Luiz é um espírito desencarnado que foi um médico no Rio de Janeiro. Ele chega à colônia de Nosso Lar, socorrido, passa um tempo no umbral, mas ele é socorrido e ele é atendido por amigos espirituais num hospital. E ele sendo atendido, ele vai numa consulta. E ele é atendido por um médico, e esse médico começa a examiná-lo como no mundo, né, físico. Você vai procurar um médico, ele começa a examiná-lo, ver o que aconteceu, quais são suas queixas, o que ele pode fazer, quais são as recomendações. E o médico vai dizer para ele, com todas as letras, que ele é um suicida inconsciente. E ele fica muito irritado com isso. Apesar de ser agradecido pelo acolhimento, pelo socorro, ele fica bravo porque ele não se vê como um suicida. E aí ele diz ao médico que ele não é suicida não, que deve ter tido algum engano. Porque, na verdade, ele desencarnou em função de um câncer no intestino, de uma obstrução intestinal. Essa obstrução intestinal foi por conta de tumores cancerígenos. Ele não sabia, né? Mas era. E que ele tinha lutado bravamente. Tinha passado por duas cirurgias, durante 40 dias ele ficou internado e que ele não foi suicida. Aí o médico examina e diz para ele, pacientemente, com muito cuidado e caridade, diz que ele está enganado, que na verdade ele é considerado suicida sim, porque aqueles tumores que provocaram a obstrução intestinal, na verdade, eles tinham sido uma consequência de uma infecção anterior, de muitos anos atrás, que ele teve pela sífilis. Como sabemos, sífilis é uma doença sexualmente transmissível, uma infecção bacteriana. E no caso, lá no plano espiritual, o médico que o está atendendo vai dizer que aquela infecção ela gerou o início do tumor, dos tumores, e que o comportamento dele ao longo dos anos, aí ele diz explicitamente, comportamento mental, uma exasperação, um estado sombrio de ser, fez com que aquele princípio se alojasse numa certa região que estava mais debilitada, e daí surgiu os tumores, o câncer. Então, esse exemplo é para nos mostrar que nada acontece assim de repente, que as nossas construções mentais, emoções, sentimentos, forma de lidar com a vida que vão trabalhando, tecendo a saúde ou a doença. Nós construímos isso. Isso não é nada externo. Nós estamos no papel principal. Nós somos os construtores da nossa vida. Então, depois deste exemplo, vamos ler mais um pouquinho. No campo dos cuidados com o nosso corpo, porém, muitas vezes temos mais desculpas. Perdão, gente. Perdão, vou voltar porque eu pulei um parágrafo. Tratamos nossas próprias doenças mediante desequilíbrios que se sucedem no tempo.
Cometemos pequenos suicídios todos os dias, tá vendo? É o que eu estava contando para vocês, do exemplo de André Luiz. A cada exasperação, a cada melancolia que ele tinha, dia após dia, foi construindo esse tumor. São esses pequenos suicídios que fazemos todos os dias. Então, a recomendação é que você interrompa esse ciclo acumulando dias saudáveis na sua existência, dias alegres, dias em que você pense saudavelmente, com boas emoções, emoções que te tragam alegria, leveza, bem-estar. Saiba que a vida é acumulativa. Vale dizer, o que hoje nos sucede de bom ou de ruim é o resultado de ações que se acumularam ao longo do tempo. Então, nada é imediato. Nós vamos construindo, porque somos hoje o resultado do somatório das vivências, das nossas vivências. Nunca foi entre você e os outros, nunca foi. Sempre é você com a sua conexão com o universo, com a força amorosa de Deus. Como dizia Madre Teresa de Calcutá, né? Nunca foi entre você e os outros, sempre foi entre você e Deus. Então, quais são as suas vivências? Não importa o que o outro faça com você, como você recebe o que o outro te fez. Quais são as emoções, quais são os sentimentos que você tem em relação a tudo que te acontece? Ou seja, é preciso identificar quais são os seus hábitos. Os hábitos saudáveis precisam ser preservados e expandidos, e os hábitos prejudiciais precisam ser trabalhados para que você construa uma vida mais plena e feliz e saudável. Então, para isso, o autoconhecimento de nós mesmos é importantíssimo. Então, esse trabalho de olhar para dentro de nós e saber quais são as emoções que eu estou sentindo, como eu reajo a determinada situação, é importantíssimo para a sua saúde. A sua saúde de hoje, para você identificar o que tem que ser melhorado para resolver o problema que você já tem hoje, e também como um fator preventivo. Como eu posso transformar minha vida, meus hábitos mais saudáveis, para que eu não venha desenvolver um problema no futuro? É o que a doutrina chama de reforma íntima. É esse o convite. Então, no campo dos cuidados com o nosso corpo, porém, muitas vezes nós temos mais desculpas que esforços em favor da preservação da saúde. Inventamos 1000 justificativas, adiamos sempre as atitudes que nos garantiria mais qualidade de vida. Então, é um regime, é uma reeducação alimentar, é um hábito de fazer uma atividade física. Quanto tempo talvez você fica delegando isso e colocando sempre para depois? Aí eu tenho um outro, eu sempre trago, pelo menos eu estou procurando trazer a cada capítulo um pouco da metafísica de algumas situações de doença, de desequilíbrio no campo humano. Eu já falei de algumas, já falei de dor de cabeça, já falei de pressão alta. Hoje eu escolhi a gota para dar um exemplo aqui. Então vamos imaginar que alguém sofre do problema de gota. O que é a gota? A gota é o depósito de ácido úrico nas cartilagens. E isso provoca dor na movimentação. Bom, o ácido úrico em si é benéfico. Ele é um componente do corpo que nos ajuda a ter mais energia, enfim, ele tem a sua função dentro da contabilidade do corpo, da saúde do corpo, do equilíbrio. Agora, se ele tiver em excesso, ele dá problema, que é o caso da gota. Então, o ácido úrico, ele pode vir, a produção exagerada de ácido úrico, ele pode vir da alimentação. Então, no campo, do ponto de vista físico, uma mudança
uma reeducação alimentar, uma mudança na alimentação pode ser favorável para que eu não tenha aquele problema. Mas a gente sabe que nem tudo é só físico, né? Que também existe a metafísica, ou seja, quais são os componentes emocionais envolvidos nessa questão do ácido úrico. Porque ele está sendo produzido a mais, mas por quê? Será que é só pela alimentação ou será que eu estou com um problema em deixar o ácido úrico ser eliminado naturalmente? Bom, são duas questões a serem pensadas. Aí, tá vendo o que nós estamos fazendo? Um exercício de autoconhecimento. Então, no caso aí da gota, do ponto de vista metafísico, como as nossas emoções elas estão associadas com os nossas glândulas que produzem hormônios, tudo está relacionado, é a famosa somatização. Então, uma repressão do nosso potencial afetivo por conta de já ter sofrido com situações no campo das relações, das convivências pessoais, nós ficamos com medo de nos envolver em novas relações, de nos entregar porque podemos sofrer com isso. Então a gente faz o quê? Um represamento do nosso potencial afetivo e aí, como consequência, nós somatizamos com o acúmulo de ácido úrico nas cartilagens. Então, nós podemos ver que os cuidados, né, do corpo, eles são importantes. Alimentação, por exemplo, mas os cuidados com as nossas emoções, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos também são as duas coisas que vão precisar ser trabalhadas. Aí eu me lembro que lá no Evangelho segundo o Espiritismo a gente vai ter um conceito muito interessante, que diz que o corpo é a extensão da nossa alma. O que é isso? O corpo não pode ser visto só como um veículo que nós vamos utilizar para evoluir. Não é simples assim. O corpo não é apenas um veículo que nós usamos e quando ele não está funcionando mais, nós descartamos. Não é assim. Na verdade, o nosso corpo é a extensão da nossa alma, por quê? Porque ele é parte do nosso perispírito, é a parte mais densa da nossa alma a serviço da evolução. Tanto é que no fenômeno que chamamos morte, no desencarne, nós vamos plasmar, conformar o perispírito com mais propriedade, porque o perispírito ele é mais plástico, ele é mais maleável, ele vai reproduzir em parte aquilo que tínhamos no corpo. Se fosse só um veículo que pudesse ser usado e descartado, com a morte tudo estava resolvido, mas não é verdade. Nós temos relatos e mais relatos, esse próprio do André Luiz, que eu acabei de citar para vocês. Ele estava se recuperando numa instituição de saúde, porque ele havia desencarnado por um câncer e ele ainda estava tratando dos problemas físicos, entre aspas, que se projetaram no perispírito. Então ele precisava de tratamento médico mesmo estando desencarnado. Então é nesse sentido que o corpo, ele reflete o que vai na alma, ele é uma extensão da nossa alma. Por isso, cuidar do corpo é muito importante, porque cuidar do corpo significa que eu estou prestando atenção para conseguir identificar quais são as necessidades da minha alma. Então, deste modo, continuando a leitura, nenhuma intervenção espiritual poderá se dar sem que primeiramente ocorra em nós uma transformação de nossa consciência sobre quais são as pedras, os obstáculos que colocamos em nosso caminho. Qual é a atenção a ser chamada aqui? Que se eu estou com um determinado problema, a gota, por exemplo, que eu estou usando nesse capítulo. Então, eu tenho um problema de gota, eu vou procurar o médico. O médico vai me dar orientações, vai me explicar o que vem a ser, o que acontece, por que aquilo está acontecendo. E ele vai me dar o quê? Talvez uma receita com medicamentos e com certeza ele vai me dar orientações de novos hábitos de vida. Adianta eu ir no médico se eu resolver não fazer o que ele está me orientando?
né? Ou então a intervenção médica me ajuda a conscientizar, saber que eu preciso mudar, tomar o medicamento correto. Mas se eu não tomar o medicamento e se eu não mudar meus hábitos alimentares, a cura não virá. Porque a cura depende mais de mim do que do médico. O médico me ajuda, me indica o caminho, me diz o que eu tenho que fazer, mas quem vai ter que fazer sou eu. A mesma coisa funciona do outro ponto de vista, do metafísico ou da intervenção espiritual. Não adianta eu procurar um tratamento espiritual e receber desse tratamento espiritual certas recomendações de que eu preciso tomar passe, tomar água fluidificada, mas estudar, buscar ler bons livros, buscar aplicar o evangelho, ser menos rancoroso, entender o que eu preciso emocionalmente. Se eu vou, procuro o tratamento espiritual e não vou fazer isso, o tratamento espiritual me ajuda, mas não resolve o problema. Em outras palavras, ou na verdade, sendo muito direta, quem é responsável por resolver este problema? Você. Você pode ter diversas ajudas e tem, mas o responsável pela sua saúde, pela sua cura é você. Continua De Luca. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, que já estava enterrado há 4 dias, pediu primeiramente aos discípulos que retirassem a pedra da sepultura. Ora, por que o próprio Jesus não retirou ele mesmo a pedra? Não retirou porque a tarefa poderia ser feita pelas pessoas presentes no local. Depois que a pedra foi retirada, Jesus curou Lázaro. Então veja, Lázaro estava lá naquela caverna, cuja entrada estava tapada por uma grande pedra, há alguns dias, como diz o relato bíblico, porque ele estava em catalepsia. Na verdade, ele não estava morto, ele estava desligado do seu corpo temporariamente, mas ainda não completamente. É claro que se Jesus não chegasse e ninguém fosse socorrê-lo e trazê-lo de volta, ele acabaria desencarnando, né? Mas aqui nessa história de Lázaro é interessante, porque para ter de fato, para resolver o problema de Lázaro, muitos colaboradores foram necessários. Precisou de Jesus com o seu magnetismo para chamar Lázaro, os amigos para que pudessem retirar a pedra. Então Jesus poderia ter retirado sozinho, talvez, mas ele queria colocar aqui. Para a cura, nós precisamos de muita colaboração. Então é assim quando nós procuramos um médico, quando nós procuramos a casa espírita para um tratamento espiritual. É isso, nós temos a ajuda. Mas por fim, Lázaro só voltou porque, se vocês se lembram da história, Jesus chamou Lázaro de volta. Quando Jesus chama, Lázaro vem. Ele podia ter escolhido não vir. Então ele escolheu se movimentar e retornar a sua alma para o corpo. E assim aconteceu a famosa, que a gente chama assim, de ressuscitação de Lázaro. Então, na verdade, aqui é como igual a gente fala no hospital, sabe? Quando a pessoa chega numa parada cardíaca, eles fazem um trabalho de ressuscitação. Na verdade, a pessoa não está morta, porque ressuscitação mesmo do corpo não tem como, se a pessoa já estivesse completamente desligada. Ela está em processo de desligamento. Aí, uma força maior, seja no caso o magnetismo de Jesus chamando Lázaro de volta para o corpo, seja um desfibrilador ou qualquer outra situação, qualquer outro procedimento médico que nos trazem de volta. É uma energia que nos trazem de volta. Mas aqui, particularmente, o que se quer conversar é sobre que toda situação de cura ela precisa de colaboradores. E o maior colaborador é aquele que retira a pedra do caminho para que a cura aconteça. E no seu caso, no caso da sua situação, Jesus, o médico Jesus, está disposto a curar você.
Na verdade, a gente sabe, ele está disposto a te ajudar a encontrar o caminho da cura. A questão que se coloca é: e você está disposto a tirar todas as pedras que estão te separando do médico Jesus? Todas as pedras do caminho para que essa cura aconteça? Assim se passa conosco. Nós precisamos remover a pedra dos nossos hábitos menos felizes, aqueles hábitos que eu falei para vocês que são prejudiciais ao nosso equilíbrio, à nossa saúde física, psíquica, mental. Então, quais são esses hábitos? Primeiro, eu preciso identificar, porque eu não posso tirar aquilo que eu não sei que existe. Então, primeiro eu preciso identificar esses hábitos prejudiciais à nossa saúde. O que? Quais são os hábitos que está me infelicitando, que está me incomodando e, consequentemente, está gerando essa doença e, se não está ainda gerando essa doença, irá gerar. A partir do momento que eu identifico, eu posso então começar a retirar essas pedras. Retirar essas pedras significa modificar o hábito. O princípio é que nada se altera no mundo sem que algo se mova primeiramente. A pedra precisa ser removida. No campo das enfermidades, isto é particularmente muito verdadeiro. Pequenas atitudes felizes tomadas todos os dias, formam o segredo da saúde e da cura. Então, aqui eu tenho um exercício para vocês. Então, o segredo da saúde é a mudança de hábitos e pode ser pequenas mudanças. Então, o exercício que eu tenho para vocês hoje e que eu espero que vocês façam durante essa semana e possam incorporar como um hábito saudável é que toda vez que vocês forem tomar água, essa água aí simples e pura no copo, toda vez que vocês forem tomar água, porque acho que todo mundo toma água, na verdade, várias vezes ao dia, porque senão a gente desidrata e desencarna. Então, toda vez que você for tomar água, agradece por esse líquido precioso e mentalize que esse líquido está levando para todas as células do seu corpo, está levando as energias deletérias e levando saúde e bem-estar para todo o seu corpo. Que nessa água existe os elementos necessários que vão promover a sua saúde, que vão restabelecer, restaurar o seu metabolismo. Confie e faça esse exercício. Esse por si só é um pequeno hábito que já vai te ajudar muito nesse processo de construção de um corpo saudável, porque vai refletir uma alma saudável. O pensamento é o segredo. Faça algo de bom pela sua saúde. Não coloque mais pedras na sua sepultura, né, no sentido daquele suicídio involuntário, um pequeno suicídio todo dia. Cada pedra que a gente coloca, nós estamos literalmente cavando a nossa sepultura. Então não ponha mais pedras, e sim retirem essas pedras. Retire para que o Cristo possa ressuscitar você da sua doença, ou seja, possa te ajudar nesse processo de cura. O mestre, que é nosso médico, está disposto a fazer tudo em seu benefício, acredite nisso. Porém, se não retirarmos a pedra que nos levou ao desequilíbrio, como esperar que Jesus nos cure? Outro exercício de reflexão: qual é a pedra que está impedindo a sua cura? Porque Jesus está vibrando pela sua saúde, o universo todo está. Qual é a pedra? Retire a pedra, que você verá maravilhas em sua vida, ou seja, grandes milagres acontecerão. Uma simples caminhada, por exemplo, pode trazer muitos benefícios para a saúde. Caminhe pelo quarteirão da sua casa. Agora, nesse momento de pandemia, está cada vez mais difícil isso. Mas se não der para caminhar no quarteirão, caminhe pela sua casa, ao redor da sua cama, numa esteira.
Se ainda for impossível, se você estiver acamado, mexa o dedão do pé, abre e feche as mãos, pisque os olhos, enfim, faça alguma coisa por você, movimente-se, porque o movimento é a tônica do universo. A Terra só não colapsa no Sol, ela só não é atraída pelo Sol porque ela está em movimento. Então, tudo na vida é movimento, o movimento é vida, ou a vida é movimento. Então, movimente-se, porque é reagindo à doença que a saúde vai caminhar ao seu encontro. Aproveite para pensar nas outras pedras. Então, quando você identificar esse primeiro exercício, identificar a pedra no seu caminho, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Mas depois que você identificar esta pedra, crie isso como hábito e vai identificando outras pedras que estão em sua vida para curar outras feridas. Elas estão disfarçadas de mágoa, de culpas, de ódios, de complexo de inferioridade, de irritações, de orgulho e de egoísmo. Deixe o caminho livre da sua vida. Limpe-o de vez em quando, o mais depressa possível. Limpe todo dia, porque nós podemos estar limpo e depois nós vamos colocando outras pedras. Então, todo dia faça exercício. O exercício da água é bom, pensando na água ir limpando, porque Jesus a qualquer hora chegará para tirá-lo do túmulo da sua doença. Jesus quer te curar e você quer ser curado? Vai trabalhar para isso? Então, como reflexão final, eu tenho que a gente pode pensar que nós não precisamos sofrer para evoluir. Isso é uma crença que colocaram em nossa mente, limitadora por demais. Não, nós não precisamos sofrer para evoluir. Nós precisamos aprender a amar. Então vamos começar. Comecemos por nós mesmos, pelo nosso corpo. Ame o seu corpo, aceite-o do jeito que ele é e entenda os recados que ele está mandando para você. Porque cuidar do seu corpo vai fazer com que você descubra muitas coisas sobre a sua alma. A cura está na reconexão com a energia amorosa do universo, a qual chamamos Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia. Espero que vocês fiquem bem. Espero fortemente que tenha sido útil essas informações. Agradeço ao autor, José Carlos de Luca, a espiritualidade que o inspirou, a Dr. Bezerra de Menezes, que trabalha até hoje por nossa saúde, que ele possa abençoar a água que vocês vão tomar todo dia e que vai conter esse medicamento que vai levar saúde e bem-estar para todos vocês. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Até terça que vem.